Você tem dúvidas sobre como escrever um bom artigo para o seu blog? Então, nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas e um checklist para você escrever o artigo perfeito para o seu blog. Olá! Bom, para começar, eu espero que para escrever o artigo do seu blog você já saiba para quem você está escrevendo, ou seja, quem é o seu persona. Se você ainda não escolheu e não decidiu quem é o seu persona e quais são as características desse leitor, eu recomendo que você assista o meu vídeo, eu vou deixar o card aqui, sobre como criar esse persona. Então, por que é importante ter o persona? Tendo o persona em mãos, você já sabe para quem você está escrevendo e vai conseguir definir os próximos passos que eu vou te falar. Depois do persona, você vai precisar que o seu artigo ele esteja com uma palavra-chave otimizada dentro desse artigo. Por que isso é importante? Porque você precisa escrever um blog para que ele seja encontrado nos buscadores, como no Google, e ao mesmo tempo também essa palavra-chave ela seja ranqueada aí nos motores de buscas, né? Então vamos supor que você escolha lá uma palavra-chave que tem a ver com o seu negócio. Quando a pessoa digitar esse termo ali na busca, o seu artigo ele pode subir ali nas primeiras posições como uma opção de resposta, tá? Depois que você otimizar essa palavra-chave, eu recomendo que você escreva também esse artigo causando rapport. O que é o rapport? É você conseguir gerar uma conexão com o leitor da maneira que ele leia aquele artigo e se identifique com ele. E aí tem várias técnicas para você fazer isso, né? Desde usar a mesma linguagem que ele fala, as mesmas dores, enfim, tá? Fazendo rapport, eu recomendo também que você escreva um artigo com no mínimo 1000 palavras. Como que eu vou saber, Gleice, o tamanho que está o meu texto? Bom, lá no escritor do Google, até no próprio Word, tem um contador de palavras para você ter uma noção do tamanho do seu texto. Antigamente, a gente falava que 500 palavras eram suficientes ali para ser um conteúdo entendido como relevante pelos buscadores, tá? Mas hoje é no mínimo 1000 palavras, porque o Google entende que quanto maior o conteúdo, mais profundo ele é, tá? Então, no mínimo 1000 palavras aí o seu conteúdo. E depois de você fazer rapport, definir persona, né, definir a palavra-chave, pensa também no storytelling, ou seja, uma narrativa que tenha começo, meio e fim ali no seu artigo, tá? Você contar uma história que envolva, mesmo que seja um conteúdo técnico, tem que ter um fechamento, tá? Quando você for escrever, uma outra dica também é você escrever um conteúdo escaneável. O que é um conteúdo escaneável? Sabe quando você lê só o título da matéria ou do artigo e depois você lê os subtítulos para ver se é o que você procura? E sendo o que você procura, depois você volta lendo todo o conteúdo? Então, isso é um conteúdo escaneável. Então, eu sempre recomendo que você coloque lá, por exemplo, uma pergunta no título e nos subtítulos você vem com todas as respostas. Por exemplo, nesse conteúdo que eu estou gravando para você, eu vou colocar lá como escrever um artigo para blog e nos subtítulos eu venho com todas essas dicas que eu estou dando para vocês, tá? Depois que o seu conteúdo é escaneável, você precisa também pensar em colocar links internos. Ou seja, dentro do seu conteúdo, linkar para outros artigos que estejam relacionados com esse conteúdo, tá? Então, sempre pensando aí na jornada de compra do seu usuário, eu já fiz um vídeo explicando o que é jornada de compra, eu vou deixar o card aqui. Então, se o seu conteúdo é de topo de funil, você vai colocar um link para um artigo de meio ou de fundo, sempre direcionando esse leitor para o fundo do funil, onde ele vai provavelmente fazer uma conversão. E o que é uma conversão? Bom, não adianta você escrever um artigo maravilhoso, cheio de informações técnicas e não fazer ali o seu pitch de vendas, né? Não chamar o usuário para uma ação. Então, o CTA é o Call to Action, é você colocar lá links, gatilhos, chamadas para onde você quer que esse usuário vá. Então, é fazer um pedido de orçamento, é ler um outro conteúdo, é baixar um conteúdo, pedir uma proposta, falar com vendas, chamar no WhatsApp, enfim, você tem que colocar ali esses conversores que a gente fala, esses CTAs, para que a pessoa venha até o seu conteúdo,
leu o seu conteúdo, se convenceu que ela tem que comprar o seu produto ou serviço, falar com você, e aí ela faz essa levantada de mão, que é pedir um orçamento ou converter nesses CTAs que você vai colocar ao longo do seu texto, tá? Então, assim, de maneira geral, para você escrever um texto bem completo e super bom para o seu blog, ele tem que agradar tanto o buscador quanto o seu usuário, tá? Tem que ser um conteúdo relevante, um conteúdo que faça diferença na vida das pessoas e principalmente na vida do seu persona, para quem você está escrevendo, para você conseguir atrair esse perfil ideal aí para o seu negócio, tá? Então pensa bem no tipo de conteúdo que você vai fazer. Então, é um conteúdo muito técnico, que tipo de pessoas que vai trazer? Ou é um conteúdo superficial, introdutório, né? Então por isso que é importantíssimo você entender para quem você está escrevendo, tá? Então, em termos de redação, essas são as dicas mais importantes para você escrever um bom conteúdo para blog, tá? E aí depois, na hora da publicação, tem mais alguns detalhezinhos que vai deixar o seu artigo top, que é o seguinte: para o buscador, você também precisa escrever uma meta description. O que é a meta description? É apenas uma linha de frase, uma chamada para convencer o usuário a ler o seu conteúdo. Então, sabe quando você digita lá no Google algum termo, e daí aparece o link daquela página e embaixo aparece um preview, que é uma frase ali de mais ou menos 156 caracteres, explicando mais ou menos o que é aquele conteúdo para atrair o clique, então para a pessoa clicar e ler aquele conteúdo. Essa é a meta description que você tem que fazer também. Eu sempre uso copy, gatilhos mentais, e você tem que repetir também a palavra-chave aí na meta description, tá? Outra otimização importante também a fazer aí quando você estiver escrevendo o seu texto é você pensar na imagem de capa. Que imagem que vai ilustrar esse conteúdo? É interessante que seja uma imagem que cause rapport, ou seja, uma identificação com o seu leitor e que também esteja relacionada aí com o texto, com o tema que você está escrevendo, tá? E aí é legal também você colocar lá que categoria que vai ser postado esse conteúdo no blog, né? Ou seja, qual editoria que ele pertence. Eu já expliquei também o que é linha editorial, vou deixar o card aqui para você entender como fazer essas categorias do blog. Então você já menciona qual categoria que vai esse texto. E outra coisa também, que é um bônus, né, como redator para você escrever o artigo perfeito, é você já deixar pronto também as chamadas para o e-mail e para as mídias sociais. Então eu sempre faço lá a copy do e-mail e depois a copy das mídias sociais, para quando for compartilhar esse conteúdo já ter a chamada para esse conteúdo, tá? Então essas são as dicas mais básicas assim para fazer um conteúdo muito bom para blog, né? Tanto eu quanto a minha equipe sempre oriento aqui a minha equipe a escrever desse jeitinho. Até chamo de artigo ninja, né? Batendo esse checklist aí o máximo possível, vai ser um artigo top que vai tanto ranquear no buscador, quanto fazer o seu leitor apreciar, se convencer a comprar o seu produto, quanto fazer uma conversão. Então não adianta só ranquear e quando ele vem o conteúdo é ruim, também não adianta o conteúdo ser bom e não ter conversão. Então é uma série de fatores que você tem que alinhar aí, tá? E um detalhe que eu esqueci também, que é super importante. Quando você for publicar o artigo no blog, você coloca lá quem é o autor. E a gente sempre indica que o autor, né, a pessoa que esteja assinando esse conteúdo, seja um especialista na área para que possa endossar esse conteúdo, né? Que as pessoas sempre querem saber, mas quem está falando sobre esse assunto realmente entende desse assunto? E aí é legal você ter um autor, ter a biografia dele ali, ter o link do LinkedIn, tudo mais, falando quem é aquele autor e qual é a experiência que ele tem para falar sobre aquele assunto. Isso é importante para trazer uma autoridade tanto para o seu conteúdo em relação ao seu leitor e também uma autoridade para o buscador. Porque o buscador vai falar assim, bom, esse site tem especialistas nesse assunto, quem está assinando esse conteúdo são especialistas, então esse conteúdo ele é mais relevante. E claro também, se for um conteúdo mais compartilhado, com mais comentários ali, comentários respondidos, um conteúdo atualizado, um conteúdo bem ilustrado, se você conseguir também colocar imagens no meio do conteúdo, né? Então, tudo isso deixa o seu conteúdo mais rico e mais relevante, tá? Então, não adianta volume de conteúdo no blog. É melhor fazer um bom artigo para o blog do que 5 artigos mais ou menos, tá?
Capricha aí, e se você precisar de ajuda no planejamento de conteúdo, ou mesmo uma mentoria na parte de redação ou de SEO, me chama, eu vou deixar aí os meus contatos na descrição desse vídeo, tá? Um grande abraço e até o próximo conteúdo!